Já estamos de volta para o nosso terceiro bloco e agora o Gazeta em Manchete dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Acre. São 10 minutos de entrevista e mais 1 minuto para as considerações finais. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos representantes dos partidos. E o entrevistado da noite é o candidato David Hall, do Avante. Candidato, a primeira pergunta é sobre educação. O senhor é professor e um dos problemas na educação é a falta de professores. Milhares são os provisórios contratados anualmente. Como resolver essa situação, candidato? Boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta em Manchete. Boa noite, obrigado pelo espaço que vocês estão abrindo para nós e boa noite a quem está nos assistindo. Bom, primeiro que os professores provisórios, eles deveriam ser a exceção e não a regra. Nós precisamos contratar mais professores efetivos porque há uma necessidade dessa contratação. Por exemplo, eu agora estou licenciado e nesse caso, nessa eventualidade, há necessidade de um professor provisório para me substituir temporariamente. É nesses casos de exceção e não de regra que nós devemos ter professores provisórios. Para essa contratação seria necessário concursos. Como fazer esses concursos se não tem recursos hoje nem para contratar os policiais militares que passaram no último concurso? Aí nós precisamos de um plano de desenvolvimento para o nosso estado. Nós não podemos depender única e exclusivamente dos repasses federais e da arrecadação tributária. Nós precisamos ter um plano de desenvolvimento e nós do Avante temos um plano para poder colocar dinheiro em caixa e viabilizar recursos para as áreas da saúde, educação, segurança pública, enfim. Escolas em tempo integral estão nos seus planos também? É uma realidade, as escolas em tempo integral, nos moldes como elas aconteceram em outros estados, como o caso do Ceará, por exemplo, deram certo. E já se implementou essa política aqui no estado do Acre, porém, ela sofreu severas alterações que dificultou o bom andamento desse modelo. Esse modelo precisa ser repensado, reavaliado, à luz de uma perspectiva mais humana, uma perspectiva da pedagogia da presença, onde a Secretaria de Educação não tenha que ser não tenha que cobrar tanto do professor, mas que possa dar as condições para ele poder executar o seu trabalho. De forma efetiva, o que o senhor mudaria nessas escolas em tempo integral que já estão instaladas no estado? Primeiro que a gente precisa ter atividades práticas, a gente precisa fazer com que aquela teoria que os estudantes veem em sala de aula tenha aplicabilidade prática, com o incentivo e a compra de equipamentos, instrumentos tecnológicos, e aí a gente vai sim ter pelo menos uma educação de qualidade. Candidato, um outro assunto que está em pauta durante a campanha eleitoral é a segurança pública. O Acre é de conhecimento de todos, tem uma das taxas de homicídios mais altas do país. O que o seu plano de governo diz a respeito da segurança pública? Com relação à segurança pública, para além da perspectiva de contratação de novos profissionais da área da segurança e de dar as condições mínimas para os profissionais trabalharem, é preciso que a gente também pense a raiz do problema. A gente precisa fazer um diagnóstico mais profundo. E nós fizemos esse diagnóstico e percebemos que boa parte dos nossos estudantes eles estão sendo cooptados para o mundo do crime porque não existem políticas públicas voltadas para a juventude, políticas emancipatórias, onde o jovem possa ter atividades lúdicas, atividades culturais, teatro, música, esporte. E na medida que não há essa perspectiva e nem condições de trabalho, não há emprego para os jovens, eles acabam sendo cooptados para o mundo do crime. Então a alternativa talvez seria atacar outras áreas para causar um impacto na segurança pública, educação, esporte, lazer, cultura? Exatamente, a gente precisa olhar a complexidade do todo. É claro que a questão da fronteira precisa ser combatida. A gente tem um projeto que é fazer um cinturão de vigilância 24 horas de tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai via terrestre e via fluvial, com drones, cães farejadores, scanners de precisão e toda a tecnologia, todo o aparato necessário para poder fazer dificultar o tráfico de drogas. Isso seria feito pela Polícia Militar? Juntamente com a Polícia Civil, que precisa estar mais integrada. A gente vê que essas polícias elas só
dialogam de maneira pontuais em algumas operações, elas precisam estar muito mais próximas. E o nosso governo ele propõe a ser o mediador disso. Qual a posição do senhor a respeito da privatização dos presídios? Olha, eu acho que a gente pode fazer uma experiência com relação a isso, de privatizar inicialmente 50% para ver o resultado. E aí a gente pode privatizar os outros 50% ou recuar. A gente precisa fazer essa avaliação e precisa fazer um teste para ver se é viável, se é possível, se será rentável ou não. Mudando de assunto agora, vamos falar de economia. O agronegócio. O que o senhor pensa para o setor do agronegócio? Eu acho que o estado do Acre deve abrir sim para o agronegócio, mas naquela porcentagem que já está desmatada, e o agronegócio recomendado pela Embrapa, que é o agronegócio moderno, com uma lucratividade maior e um impacto ambiental mínimo. É o agronegócio no sistema integrado lavoura, pecuária e floresta. Esse tipo de agronegócio é interessante sim para o nosso estado. A agricultura familiar é a base da economia em muitas regiões do país. Aqui no Acre ainda caminha a passos lentos. Tem algum projeto para esse setor, para a agricultura familiar? Sim, o nosso plano de governo prevê um incentivo à agricultura familiar. Nós queremos diversificar as cadeias produtivas e inserir tecnologia. E quando eu falo de inserir tecnologia, a gente não está falando de grandes gastos com equipamentos modernos. A gente está falando de ensinar técnicas modernas para o pequeno agricultor, para que ele possa produzir em maior escala, em menor tempo, utilizando menos espaço e com produtos de melhor qualidade. Isso é possível de ser feito numa parceria com o Sebrae e a Embrapa. Esses pequenos produtores, eles não têm esses conhecimentos técnicos, mas à medida que o Estado chega com essas parcerias para proporcionar esses conhecimentos técnicos, então eles têm à mão esse leque de ferramenta onde eles vão produzir, a gente tem que produzir pelo menos aquilo que a gente consome. O Estado tem condições de oferecer ramais adequados para escoar essa produção? Porque também não adianta só produzir se não tem por onde escoar. Exatamente, essa é uma das grandes demandas que a gente tem ouvido da população, sobretudo dos pequenos agricultores que querem escoar a sua produção. Hoje, os ramais que são priorizados são ramais de famílias que têm algum tipo de parceria ou vínculo com o governo. Eu acho que esse critério não é o critério mais interessante. A gente precisa dialogar com todos os pequenos agricultores e ver quais os ramais são prioritários, quais aqueles que precisam ser arrumados, precisa dar manutenção. Nós daremos manutenção a todos, é inviável fazer o asfalto de todos, mas a gente precisa pelo menos garantir a trafegabilidade de inverno a verão. Seu plano de governo apresenta alguma mudança com relação à carga tributária do Estado? Olha, nós precisamos trazer mais investidores. E eles não irão investir se não houver uma contrapartida, se não for interessante para fazer os seus investimentos. Então, inicialmente, a gente vai sim diminuir o ICMS para que eles possam se instalar, as suas indústrias, as suas empresas, e assim oferecer emprego para a população. E à medida que a população está empregada, ela tem dinheiro, ela consome, e isso vai fazer a compensação, ainda que a médio e longo prazo, mas no final das contas a gente vai conseguir equilibrar a balança. Hoje a capital enfrentou mais um apagão. O setor energético é um outro setor que está muito em debate durante essa campanha eleitoral. É possível a gente resolver esses problemas dos apagões aqui no Acre? É possível sim, inclusive é uma demanda das grandes indústrias que elas só vão se instalar se houverem as condições necessárias. Dentre essas condições, há a necessidade de uma energia adequada e suficiente. E aí a gente tem um plano de governo onde a gente vai concluir a instalação do novo linhão de Rondônia. E aí nós teremos energia suficiente para dar conta da demanda e, inclusive, teremos as condições para que as grandes indústrias possam se instalar nesse estado. Candidato, o senhor pretende reduzir o número de cargos comissionados e secretarias? É indiscutivelmente uma necessidade nos dias de hoje. A gente vai reduzir, sim, o número de cargos, mas mais do que isso, a gente vai mexer na ferida, que é reduzir significativamente o número do primeiro escalão, das subsecretarias,
que é o maior impacto. A gente fez uma contabilidade e dá para a gente poupar aí pelo menos 39 milhões de reais ao longo dos 4 anos de governo, com a redução de 50% das subsecretarias e 50% do valor do salário dessas subsecretarias. Candidato, nas 2 últimas pesquisas divulgadas aqui pela TV Gazeta, o senhor não está nem pontuando nas pesquisas. Isso lhe preocupa? E no caso de um futuro segundo turno, você tem preferência por algum dos 2 candidatos que lideram as pesquisas, Gladys Cameli e Marcos Alexandre? Bom, de forma alguma. As pesquisas não nos preocupam porque elas foram feitas antes do debate. A partir do debate, nós teremos uma exposição maior e nós teremos condições de apresentar as nossas propostas em pé de igualdade com os demais candidatos. Até aqui, nós não temos recursos, nós não temos tempo de televisão, nós estamos em uma desvantagem muito grande. Mas o eleitor saberá fazer a sua escolha de maneira sábia a partir do momento que ele assistir os debates. Nosso tempo acabou, o senhor tem agora mais 1 minuto para as considerações finais, candidato. Bom, eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo e dizer que a gente pode mudar sim, a gente pode acreditar na mudança e a gente vai fazer a diferença. Vote 70 para o governo do estado do Acre e 70 para os deputados federais. E lembrem-se, não vendam o seu voto, não deixe que as pesquisas digam em quem você deve votar, não deixe que as grandes estruturas digam em quem você deva votar. Vote com o coração e vote com a consciência, com a razão. Escute todos os candidatos, as suas propostas, o que eles têm a dizer, se eles têm competência, se eles têm uma vida ilibada e as condições para fazer. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Eu agradeço ao candidato pela presença, muito obrigado. E amanhã o Gazeta e Manchete prossegue com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Acre. E será a vez de Coronel Ulisses Araújo, do PSL, estar aqui no Gazeta e Manchete. Agora nós vamos a um rápido intervalo. A seguir, após 12 anos, o governo faz a primeira reforma no prédio da Escola de Enfermagem Maria Moreira da Rocha. E mais, o IMAC aumenta a fiscalização das queimadas no Vale do Alto Acre. Voltamos já.